da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado. Você precisa não ser acusado por ninguém e andar como meu filho andou e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará
e aprovado será. Nosso muito boa noite a todos. Em nome da Primeira Igreja Batista, no Barreiro de Cima, nós queremos agradecer as pessoas que estão conosco aqui nesta noite. Nós temos aqui a Silvânia, que é a mãe da Luísa, o Ademir, é o seu esposo. Temos a Júlia e o Lucas, são amigos do Mateus. Também temos a Sandra, está ali atrás, é a mãe do Mateus, para quem não sabe, foi membro dessa igreja aqui durante muito tempo. Agora nós temos, agora eu não sei se é Marie e o Guilherme, que também são amigos do Mateus. E temos mais um Mateus, que é o namorado da Esther, né? Nós nos alegramos com a presença de vocês e espero que vocês sintam-se acolhidos por esta igreja, e já fica o nosso convite para que vocês retornem também outras vezes, tá?
Meus queridos, nós vamos iniciar o nosso culto nesta noite. Como sempre, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Eu convido você para que feche seus olhos agora. Vamos orar. Santíssimo Pai, eterno Deus, a nossa gratidão, Senhor, pelo dia que nos concedes e por esta oportunidade preciosa de estarmos reunidos com outros irmãos para prestarmos culto a Ti, Senhor. Te suplicamos, ó Pai, que nesta noite o Teu nome, e tão somente o Teu nome, seja exaltado e glorificado. Que sejamos despidos, ó Pai, de qualquer pretensão pessoal, de exaltação ou de qualquer outra coisa que não seja o louvor da Tua glória. Assim, Senhor, nós te suplicamos também pelo dia a dia de cada um daqueles que estão aqui, Senhor. Tu conheces a realidade de cada um, as circunstâncias, os desafios, as lutas, ó Pai, tudo colocamos diante de Ti, para que em graça e misericórdia nos assista, Senhor, conforme a Tua santa e perfeita vontade. Assim é a nossa súplica, sempre no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Meus queridos, nós vamos, neste momento, entoarmos cânticos de louvor ao nosso Deus, porque o nosso culto está um pouquinho diferente hoje, né? A gente está começando um pouquinho mais cedo, porque a gente também tem o batismo. Então, enquanto eu e o candidato, nós nos preparamos para o batismo, nós vamos também entoar cânticos de louvor ao nosso Senhor. Então, convido a equipe dos cânticos para assumir a partir de aqui. Boa noite a todos. Convido a cantarmos juntos, louvarmos ao nosso Senhor e Salvador com o corinho Eis o Dia. Perdurar.
De adoração ao nosso Senhor, cantemos o hino 119, Fidelidade. Vamos cantar esse hino apenas a primeira estrofe, depois o interlúdio e a última estrofe, e logo em seguida teremos o batismo. Mateus, você recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado pelas Escrituras e por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cantemos o hino 274, Coro Santo. Esse
ainda o hino 147, Obediência no Batismo. Convido agora a irmã Camila e Esther e ouviremos uma música.
novamente aos irmãos do período de cânticos aqui à frente para me acompanhar. Convido também aqueles irmãos que puderem se colocar de pé. E cantemos o corinho Filho de Deus. Nada melhor do que ser um filho de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Existe nada melhor do que ser um filho de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Os irmãos podem se sentar. Som. Em meados do século XIX, mais ou menos por volta do ano de 1840, 1850, nos Estados Unidos da América, houve uma grande corrida pelo ouro, uma febre, e muitos garimpeiros correram para uma pequena cidade do estado de Nevada, chamada Virginia City.
Essa é uma história real. Muitos daqueles homens estavam ansiosos para ficarem ricos. Eles buscavam ali o ouro e eles foram procurando e só encontraram uma lama azulada. Eu sei que aqui no Brasil também nós já tivemos várias épocas e ainda há aqueles que correm desesperadamente atrás do ouro. A questão é que eles tiravam aquela lama e iam acumulando aquela lama azulada sem se dar conta do que eles estavam fazendo propriamente. E eles ficaram muito chateados porque aquela lama só causava prejuízo para eles. As ferramentas ficavam inutilizadas por causa daquela lama. E a questão é que um dia alguém descobriu que aquela lama possuía uma riqueza que não podia ser calculada. Aquele tom azulado naquela lama era simplesmente a melhor prata de todo o estado de Nevada. Mas eles não conseguiam enxergar porque eles estavam procurando ouro ali. E eles não acharam o ouro, mas eles tinham uma riqueza enorme que estava sendo desprezada ali. Para muitos, as Escrituras Sagradas são como uma mina. Eles dirigem-se, às vezes, às Escrituras Sagradas, procurando uma riqueza, procurando algo que as Escrituras Sagradas não podem oferecer. E eles desprezam a verdadeira riqueza que ela está oferecendo. Isso acontece quando nós colocamos os nossos pressupostos, quando nós queremos direcionar e dizer o que a Escritura tem que nos oferecer, ou para que serve a Escritura. E às vezes a conclusão de alguns é de que ela não serve para nada, porque estão procurando algo que ela não pode oferecer, que não está nela, mas desprezam a verdadeira riqueza que há nas Escrituras Sagradas. Convido-os à leitura do texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio,
prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Pai Santo, ainda te rogamos mais uma vez, Senhor, se propício a nós nesta noite, dando-nos, ó Pai, entendimento, clareza acerca da Tua palavra, não nos permitindo, Senhor, desviar-nos do propósito da Tua palavra, nem sequer colocarmos nossas próprias impressões sobre a mesma, mas que estejamos prontos, receptivos, ó Pai, para recebermos o grande tesouro que ela tem a nos oferecer. Assim, Senhor, é a nossa súplica, mais uma vez, no nome e no amor de Cristo Jesus. Amém. Podem se sentar, meus queridos. Estamos diante de mais uma grande sessão no Evangelho segundo Marcos. E esta sessão começou ainda no final do capítulo 4. E nós vimos que os discípulos ficaram admirados e perplexos e interrogaram entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é: será que Jesus é capaz de impressionar você hoje no século 21? Será que os discípulos de hoje também ficam impressionados com o Senhor Jesus? Talvez a resposta de alguns seja: eu creio que eu já sei tudo a respeito de Jesus, outros eu não quero saber, enfim. Mas nós vamos olhar para alguma coisa grandiosa aqui nesta noite. Vejamos, nós destacamos no domingo passado que esta sessão está apresentando o Senhor Jesus como o próprio Deus, como o Senhor de todas as coisas. Em primeiro lugar, nos apresentou o Senhor Jesus como o Senhor da criação, aquilo que nós comumente chamamos de natureza. Sobre estas forças que são comuns, mas que o Senhor Jesus mostrou o seu domínio sobre elas. Em segundo lugar, Marcos nos apresentou o Senhor Jesus como o Senhor do mundo espiritual, sobre forças espirituais. E agora nós estamos olhando, mais uma vez, Marcos nos apresentando o Senhor Jesus como sendo o Senhor sobre doenças, mas o Senhor também sobre a vida e a morte. Mas ainda há algo muito maior aqui. Vamos olhar aqui primeiro para o nosso texto, onde nós temos mais uma vez, como é o estilo de Marcos, uma história que começa, que tem uma outra história intercalada no meio e que volta à história original. E assim é essa história. A história que começa com aquele chefe da sinagoga que está aflito, e ele então prostra-se aos pés do Senhor Jesus e ele diz: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E Jesus vai com ele. Mas no meio do caminho, então há
uma intercorrência. Uma mulher que tem um problema de um fluxo de sangue, ou uma hemorragia, como nós lemos aqui. E há 12 anos ela sofre com essa hemorragia, o mesmo período em que a menina esteve na sua família. 12 anos tinha a menina também. Mas então, esta mulher, ela vai e ela tem um pensamento: se eu tocar, apenas tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. E assim ela faz. Mas Jesus, que conhece todas as coisas, ele vai e diz assim: quem tocou na minha roupa? E os discípulos então dizem: Senhor, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E a mulher, então, amedrontada, ela se apresenta e ela declara tudo o que ela tinha vivido, o que ela tinha sofrido. E o Senhor Jesus, então, declara a ela: filha, a sua fé salvou a você. Vá em paz e fique livre desse mal. A seguir, Jesus chega à casa daquele homem que foi aflito procurar o Senhor Jesus. Mas agora a menina não está mais apenas doente, ela se foi. E então, Jesus trata de acalmar aquela gente e ele diz: ela está dormindo, e as pessoas começam a rir de Jesus. Mas ele manda que todos se retirem. E tem uma coisa que é muito importante aqui nesse texto. Vejam o verso de número 41. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Talvez possa parecer algo desprezível aí no texto, o fato de Jesus ter tocado esta menina. Mas é aí que entra o verdadeiro tesouro desse texto, queridos, que às vezes nós não percebemos. Há algo nas Escrituras Sagradas, e nós precisamos compreender, é que as Escrituras Sagradas não são um amontoado de textos e textos desconexos. Nas Escrituras Sagradas, o primeiro versículo de Gênesis comunica-se com todo o restante das Escrituras Sagradas, e todos os textos bíblicos estão comunicando entre si, eles estão falando entre si. E nós estamos olhando para um tema aqui muito maior do que simplesmente o poder de Jesus de comandar as forças da natureza, ou o poder de Jesus de comandar forças espirituais, ou o poder de Jesus de curar pessoas enfermas, ou o poder de Jesus de levantar mortos. Nós estamos olhando para algo que as Escrituras Sagradas vêm falando há muito tempo. Vejam o que nós temos aqui no Antigo Testamento a respeito da situação daquela mulher. Levítico, capítulo de número 15, verso de número 25. Nós lemos assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar ficará impura conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro. Portanto, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. E aí,
começa uma explicação, como nós já vimos em outros textos aqui, de como deveria ser o procedimento, aquele procedimento complicado, para que então, diante do sacerdote, ela fosse declarada purificada. Vamos olhar para um outro texto aqui, queridos. Números, capítulo 19. Verso 11. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. Preste atenção. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no 7º dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no 7º dia não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura, a sua impureza ainda está nela. Esta é a lei: quando alguém morrer numa tenda, todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. E você pode continuar lendo esse texto aí, que ele vai falar desta impureza. O que eu quero chamar a atenção é que Jesus está diante de 2 situações. Uma situação em que uma mulher, segundo a lei, ela tem uma hemorragia, um fluxo de sangue, e ela toca no Senhor Jesus. Mas segundo a lei, tudo o que essa mulher tocar fica impuro. Mas ela toca nas vestes do Santo de Israel, do Deus eterno encarnado. E aquilo que a lei jamais foi capaz de realizar, Jesus realiza. Ele não somente cura a mulher, mas preste atenção na declaração dele para a mulher: filha, a tua fé te salvou. Não é simplesmente o fato de que ele cura a mulher aquilo que ela há 12 anos procurava e que ninguém podia realizar, mas Jesus vem e realiza. Ele faz. Ele purifica aquela mulher. Quanto à morte, Jesus entra ali no quarto com uma menina morta. E o que a lei diz? Quando alguém entrar em algum lugar que estiver um morto ali, essa pessoa fica o quê? Impura. E todos que estiverem na casa também ficam impuros. Se alguém tocar no cadáver, nós vimos, por exemplo, no domingo passado, o nazireado, foi na terça-feira, né? O nazireado, o voto de Nazireu que o israelita fazia, ele, nesse período ele se dedicava ao Senhor, mas se ele tocasse num cadáver, o voto estava encerrado, porque ele ficou impuro. Mas Jesus não só entra no quarto. O que ele faz? Ele toca. Ele toma ela pelas mãos. E ele dá uma ordem. E o que acontece? Ela levanta. Ela levanta. Porque o Santo de Israel a tocou. Porque o Deus eterno que veio ao mundo para realizar a obra da redenção, da purificação, aquilo que a velha aliança não podia fazer, aquilo que os odres velhos não podiam realizar, que o vinho velho não podia realizar. Jesus é o vinho novo, que está se apresentando ali, e ele faz isso. Ele purifica, não só purifica, mas ele dá a vida àquela menina. Porque
aquilo que a lei era incapaz de fazer, Jesus está fazendo. Mas se você prestou atenção, nós temos 4 coisas aqui nessa grande sessão. Eu não sei aqui quem já teve a experiência de ser apanhado em meio a uma tempestade. Alguém já teve essa experiência? E já experimentou dar a ordem ao vento para que ele cesse? Já experimentou estar em um barco no meio do mar e as ondas se agitarem e você dizer ao mar, mar, acalme-se? Já teve essa experiência? Não? Você já teve a experiência de olhar para um espírito, conhecer o espírito, conversar com o espírito e dar uma ordem e ele atende imediatamente? Você já teve a experiência de olhar para uma mulher há 12 anos, acometida de uma doença que é incurável aos olhos humanos, e fazer com que essa mulher seja curada? Você já teve a experiência de ordenar a alguém que está morto, levante-se, e ele levantar do leito da sua morte? São 4 coisas que homem nenhum é capaz de realizar. Alguns podem até dizer, mas eu já fiz tal coisa. Só Jesus, só Deus tem esse poder. Só Ele podia realizar aquilo ali. Mas esses 4 episódios estão juntos aqui em Marcos, para nos mostrar, além destas coisas que o ser humano não pode fazer e que Jesus as realizou, essa obra da purificação, porque o verdadeiro problema que está sendo apresentado, e é o verdadeiro problema que Jesus veio resolver, é o problema do pecado. Aquilo que nos torna impuros diante de Deus. E a minha força, a sua força, não podem resolver este problema. A lei tinha um sistema complexo para a purificação, mas ela não podia fazer aquilo. É por isso que Jesus está realizando esta obra. Porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Jesus veio realizar aquilo que é impossível aos homens, mas é possível para Deus. E Ele veio realizar. E estes 4 episódios estão nos mostrando que Jesus é singular, que Jesus é ímpar, que não há paralelo, não há igual, não há quem possa repetir os feitos do Senhor Jesus. Ele os fez. Mas o grande ensinamento aqui é que Ele está purificando. Vejam, o Antigo Testamento narra um período enorme da nossa história, da história da humanidade. Nós temos aí, do tempo que Moisés começou a escrever até os dias do Senhor Jesus, cerca de 1500 anos. E eu não estou considerando o tempo antes de Moisés, porque neste tempo a única coisa que nós temos é o homem pecador. Nós temos os 11 primeiros capítulos de Gênesis que estão mostrando as consequências do pecado. A partir do capítulo de número 3, é só as consequências do pecado. No capítulo de número 12 começa a história de um povo que Deus começa através de um homem. E vai mostrando a história deste povo. E quando Moisés está escrevendo essa história,
Moisés está nos dias em que o povo está se formando como nação. Eles saem do Egito e eles recebem a lei, eles recebem os preceitos de Deus e eles estão olhando para isso. Mas quando a gente chega no final do Antigo Testamento, abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo de número 3. Nós temos assim, a partir do verso 1: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Esse é o último dos livros do Antigo Testamento. O último profeta que está aí falando. Israel já tinha passado pelo período dos juízes. Israel já tinha passado pela monarquia. Israel já tinha passado pelo castigo, o exílio lá na Babilônia. Israel já tinha experimentado o retorno para Jerusalém. Mas uma coisa ainda permanece. Vejam, o profeta está anunciando a vinda de um anjo, de um mensageiro, de alguém que vem diferente de todos os outros. Mas o que essa pessoa vem fazer? Fazer o quê? Não. Há duas pessoas que estão sendo anunciadas aí, mas nós estamos falando desse mensageiro. Ele vem purificar. Se fosse possível ao homem a purificação de si mesmo, Israel não precisaria que agora o último dos profetas do Antigo Testamento anunciasse a vinda de alguém que viria purificar. A própria purificação do templo está sendo anunciada aí. Vejam, os levitas, aqueles que serviam ali no templo, eles serão purificados. E se você volta para a lei, você olha para os rituais que os sacerdotes, que os levitas tinham que fazer, eles não podiam entrar no templo sem um ritual de purificação. Por quê? Porque eram homens como eu e você, pecadores, impuros, indignos, condenados ao inferno, como eu e você nascemos. E eles eram tão dependentes da graça, do poder de Deus, como eu e como você. Toda essa história de Israel está aí para comprovar, para atestar a inutilidade do ser humano, a incapacidade do ser humano de atender às exigências de Deus, de mostrar o nosso fracasso, a nossa incompetência. Mas não é por má vontade. Não é porque eles desejavam
assim fazerem. É simplesmente porque assim como nós não temos a capacidade de dominar sobre os elementos da criação, como nós não temos a capacidade de dominarmos o mundo espiritual, como nós não temos a capacidade de dominarmos as doenças, e como nós não temos a capacidade de dominarmos sobre a vida e sobre a morte, só Jesus pode fazer isso. E só Ele, e somente Ele, podia executar a obra da purificação. É por isso que Israel agora é exortada. Nos últimos dias da lei do Antigo Testamento, eles estão ouvindo o profeta dizer: vocês não foram capazes, vocês não foram eficientes, mas virá um que vai fazer isso. O profeta está anunciando a vinda de Jesus. E Jesus vem. Quando nós olhamos para o texto de Marcos, para os evangelhos, nós estamos olhando para essas boas novas. E essas boas novas estão anunciando o quê? Que chegou o Salvador. Que chegou aquele que é capaz de fazer isso. O único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E a gente continua lendo um pouquinho mais no Novo Testamento. E a gente vai chegar lá no livro de Hebreus. Nós vamos ler algumas coisas aqui. Vejam aqui. No capítulo 9 da carta aos Hebreus, o escritor começa falando sobre o santuário, sobre o templo, o antigo tabernáculo ou templo lá em Israel. E ele diz assim, falando sobre o tabernáculo, você pode ler esse texto depois, mas ele diz no verso de número 9, ele diz: isto é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, e impostas até o tempo oportuno de reforma. E aí, continuando, no capítulo de número 10, ele diz assim, verso 1, ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E aí ele continua, nós vamos pular um pouquinho aqui, no verso de número 9, verso de número 10, perdão. No mesmo capítulo diz, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E ele vai ainda, verso 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Verso 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado.
Todos nós vimos hoje um jovem que passou pelas águas do batismo. Mas as águas do batismo não purificam ninguém. Quando ele estava para ser mergulhado ali, a pergunta que eu fiz para ele foi: você recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? E foi esta a resposta dele: sim. E mediante esta resposta que ele já tinha testemunhado aqui, assentado nesse banco aqui, diante de toda a igreja, é que a igreja o recebeu como membro. Não porque ele foi batizado, mas porque ele creu, ele confiou no Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados, para a purificação. Porque ele se aproximou daquele que é santo, daquele que purifica. Não porque ele purificou a si mesmo, mas porque Jesus fez isso por ele. E há muita gente aqui, assentado nesses bancos, que já teve essa experiência. Mas eu não sei se todos já tiveram essa experiência. Talvez você esteja lutando uma batalha que jamais poderá ser vencida. Talvez você esteja correndo atrás daquilo que jamais poderá ser alcançado. Talvez você esteja cavando uma mina, procurando aquilo que não tem. Quando o grande tesouro já está à sua vista. A obra de Cristo Jesus, o que Cristo Jesus fez por você na cruz do Calvário. Só e somente só Cristo Jesus poderia realizar algo tão grandioso. Nós vamos cantar mais um dos nossos hinos, queridos. Cantemos o hino 236, Atribulado Coração. Atribulado coração, em Deus ainda encontrarás consolo, paz e seu perdão, sem dele tu receberás. Ó Deus, sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Deus.
Nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas eu quero deixar uma última palavra com você. Nós olhamos nesta noite para Jesus realizando tarefas. Nós começamos no domingo passado olhando para Jesus dominando essas forças da natureza, depois mostrando o seu poder sobre o mundo espiritual. E hoje começamos olhando Jesus lidando com uma enfermidade que era incurável. E por fim, ele lida com a morte. E ele ressuscita uma menina. Mas vimos que há algo maior em tudo isso aí. Porque a origem de todos os problemas que temos neste mundo está em uma palavra chamada pecado. E Jesus está lidando, e por fim ele lida com aquilo que é a consequência final do pecado. Não só a morte física, mas a morte espiritual. Aquilo que me separa, aquilo que separa o homem de Deus é o pecado. Aquilo que o separa de uma eternidade com Deus é o pecado. E você não pode resolver este problema. Nenhum israelita, mesmo tendo recebido a lei, eles não tinham e não puderam fazer isso. Por isso Jesus veio, para fazer aquilo que eu e você jamais seríamos capazes de fazer. Mas está nas suas mãos. É uma decisão pessoal. Deus não obriga nenhum ser humano. Ele dá a liberdade de escolher entre a vida e a morte. Entre o dom eterno da salvação em Cristo Jesus. Ou você pode ficar com os seus próprios conceitos, com as suas próprias ideias. E talvez você tenha o mesmo destino de mineiros que cavam e desprezam o grande tesouro e nunca acham o que estão procurando. Não há segredo nas Escrituras Sagradas. Às vezes falta disposição para enxergarmos o que ela está nos dizendo. Mas segredo não. Está aberto, está exposto, está claro. Nós vamos, antes de encerrarmos, eu quero chamar aqui Pedro. E eu vou chamar aqui irmão Márcio. Luísa, quando você vier, você traz o Mateus para mim, por favor. Tá? Pode vir. Bom, eu chamei essas pessoas aqui, à exceção do Pedro. Depois eu explico por que o Pedro está aqui. Mas a Luísa é a esposa do Mateus, né? A companheira fiel dele. E o irmão Márcio é o pai do Mateus. Eu creio que seja pai duas vezes, né, Mateus? Primeiro, porque é pai de fato. E segundo, porque pregou o evangelho para você. Verdade? Muito bem. Então, ele é o pai de sangue e o pai na fé. E como pai na fé, eu vou pedir a ele que passe as mãos do Mateus agora. E é por isso que o Pedro está aqui, só para segurar o papel. Tá? E ele vai passar as mãos do Mateus agora o certificado de batismo. Que essa igreja... Pode abrir. Isso. Pode abrir o certificado e mostrar aí. Muito bem. A partir desse momento,
o Mateus passa a integrar o hall de membros dessa igreja. E é com muita alegria que nós dissemos em nome da igreja, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Parabéns. Agora eu vou pedir, cadê o microfone? Obrigado. Vou pedir ao irmão Márcio que agradeça ao Senhor pela vida do Mateus, pela vida de todos que estão aqui também. Senhor Deus, te somos gratos, Senhor Deus, por este banquete, Senhor Deus, que Tu nos deste nesta noite, Senhor Deus, nos oferecendo, Senhor Deus, a oportunidade de conhecer mais e mais de Ti, Senhor Deus. Te agradecemos pelo Mateus, Senhor Deus, que já tinha feito a sua decisão ao Teu lado, Senhor Deus, que aceitou ser salvo por Ti, Senhor Deus, se entregando totalmente nas Tuas mãos, Senhor Deus, e sendo assim purificado, Senhor Deus, para todo sempre, para estar contigo, Senhor Deus, lá, quando chegar na outra vida, Senhor Deus, lá nos céus. Que ele se junta a esta igreja neste dia, Senhor Deus, e nós estamos muito alegres, muito satisfeitos com a sua chegada, Senhor Deus, para se juntar a nós, Senhor Deus, nessa grande empreitada de pregar e de testemunhar de Ti, Senhor Deus. Queremos Te agradecer também por todos aqueles que vieram aqui, Senhor Deus, e testemunharam que foi, Senhor Deus, essa sua descida às águas, Senhor, testemunhando que ele tinha de verdade aceitado a Ti como Salvador. Queremos agradecer por todos aqueles que vieram aqui e puderam testemunhar isso, Senhor Deus. Que Deus possa abençoar cada um que está aqui nesta noite e que possa nos levar, Senhor Deus, para os nossos lares, Senhor Deus, com a vontade e o interesse de cada vez mais, Senhor Deus, te render aos Teus pés. Abençoe mais uma vez ao pastor desta igreja, aos demais membros desta igreja, aqueles que estão nas direções, Senhor Deus, e a todos aqueles que nos visitam nesta noite. Seja conosco agora e para todo sempre, no nome santo de Jesus é que te pedimos. Amém. Amém. Luísa, parabéns, obrigado. Mateus, mais uma vez, parabéns. No Márcio, parabéns, Deus abençoe. Pedro, obrigado por ter segurado o papel. Meus queridos, nós estamos já nos finalmente aqui do nosso culto. Só queria que você atentasse para um último detalhe aqui. A lei dizia que qualquer indivíduo, qualquer pessoa que fosse tocada por alguma daquelas coisas impuras, fosse a mulher com fluxo de sangue, tem muitas outras coisas na lei que diz a respeito de impureza, ou daquele que tocasse num morto, ou até mesmo entrasse no lugar onde o morto estava, estaria contaminado. Qualquer um. Mas você percebeu o que acontece quando Jesus é tocado por uma mulher impura? Ele não se contamina, mas a mulher é purificada. Você percebeu o que acontece quando Jesus toca em uma menina morta? Ele não se contamina, mas ela é curada, ela ressuscita. Jesus pode fazer isso por você também. Ele não pode se contaminar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não apenas de um punhado, de um montão de pecados, mas de todo o pecado. Nós vamos encerrar o nosso culto nesta noite. Eu quero agradecer mais uma vez as pessoas que atenderam aí o convite, especialmente do Mateus e da Luísa, né? E que vieram aqui para abrilhantar esse momento aqui em que ele é recebido por essa igreja. Quero desejar aos nossos irmãos também uma excelente semana e a nossa súplica ao Senhor é que você experimente as bênçãos dele em todos os momentos da sua vida. Meus queridos, com uma oração silenciosa, nós encerramos o nosso culto nesta noite.